Pronto. Nós estamos recebendo a visita aqui na redação do SRZD do novo presidente do Partido dos Trabalhadores, deputado Luiz Sérgio, deputado que foi eleito com 78.871 votos, tem sua base em Angra dos Reis, só lá 24% dos votos, é bem votado lá. E ontem o PT, ontem à noite, fez uma reunião, o Partido dos Trabalhadores, com o seu presidente, o diretório, e eles decidiram, que eles chamam de indicativo de apoio ao governador Sérgio Cabral à reeleição. Então, a princípio, o PT já está definido, vai com Cabral para essa eleição. Vamos com Cabral, desde que a decisão do PMDB, estadual e nacional, seja de apoio à ministra Dilma Rousseff para a presidência da República. Ah, então foi decidido esse indicativo, mas com essa condição, vamos dizer assim. Evidentemente, tem uma condição. E o PT abriu mão de indicar o vice, ou o PT vai indicar o vice da chapa do Cabral? O PT reivindica uma vaga de senador, que será decidido entre Benedito e Lindbergh. Quando? Vão disputar a prévia no dia 28 de março. E a mesma resolução do PT indica que o cargo de vice deveria ser construído, debatido com os outros partidos que vão compor a frente. Agora, eu tenho defendido que a questão meio ambiente ela estará no centro do debate político, tanto nacional quanto estadual. E o Rio de Janeiro tem uma figura pública que expressa essa luta pelo meio ambiente, agrega os jovens nesta bandeira, tem projeção nacional e no estado, que é o deputado Carlos Mink. Eu entendo que ele deveria ser um dos nomes a ser refletido para compor essa chapa. Opa, isso aí é interessante, quer dizer, então, mas essa é uma ideia do deputado Luiz Sérgio, é uma proposta do presidente do PT, ou é hoje uma possibilidade consensual do Partido dos Trabalhadores como instituição aqui no Rio? Essa é uma reflexão minha, porque eu quero vencer as eleições. E toda eleição é muito difícil. E dentro dessa eleição, o tema meio ambiente está colocado. E o Mink expressa exatamente esta bandeira, muito antes de muitos que hoje estão falando nesse tema se colocarem. Mas será que ele aceitaria? Porque do outro lado, provavelmente vai ter Fernando Gabeira, um amigo dele, fundadores ali do PV e tudo mais. Você acha que isso pode criar algum impedimento? Tem gente que acha que ele vai ser, se quiser ser, né, candidato a deputado estadual, eleito com muitos votos. Será que ele aceitaria? Eu não conversei essa questão com ele. E ele colocou que está em campanha para deputado estadual. Eu tenho muita convicção de que ele será um dos deputados estaduais mais bem votados no Rio de Janeiro. Agora, em relação à outra questão colocada, ele já tem, de forma muito direta, dito que está com Cabral e está com Dilma. Agora, questão eleitoral aqui no Rio. O que está em jogo na sua avaliação? Porque eu citei o Gabeira, mas tem também Antônio Garotinho, pode ter outros candidatos também. O que vai se discutir? A questão nacional está no centro das atenções? O senhor citou Dilma o tempo todo. Tem a ver com essa questão nacional ou não? Tem a ver com a questão nacional, e eu tenho percebido que a população do Rio de Janeiro, o que mais aprova no governo do Sérgio Cabral foi exatamente essa boa relação. Nós, depois de muitos e muitos anos, temos um governo do estado do Rio de Janeiro em parceria com o governo federal. Isso tem trazido resultados positivos para o Rio. Bom, e a propósito, Dilma vence aqui no estado do Rio de Janeiro, como é que seria um confronto Dilma-Serra, sei lá, Ciro, Marina, como é que seria essa disputa aqui sob a ótica do presidente do PT do Rio? Dilma vencerá no Rio de Janeiro tem muita convicção disso, até pela presença do governo federal no Rio de Janeiro, fruto desta parceria com o governo Sérgio Cabral. Vou dar só um exemplo. Se não houvesse esta parceria que houve, dificilmente o Rio de Janeiro teria tido essa vitória extraordinária para sediar as Olimpíadas no Rio. Claro que isso teve o trabalho de muita gente se empenhou, muitas entidades, mas essa parceria foi algo de muito positivo para dar essa vitória ao Brasil e ao Rio. Deputado, a propósito, vamos colocar os royalties aí na nossa discussão, que é um elemento a mais dessa conversa. É importante, eu citei Angra dos Reis, eu tenho uma base eleitoral lá e os royalties também interessam a Angra dos Reis. Nesse sentido, o que aconteceu? Quer dizer, o PT não pode colaborar para refletir um pouco melhor isso? O que houve em Brasília exatamente? O Rio foi traído? Então, o Rio foi golpeado. Agora, a proposta apresentada para se criar um fundo social
que pudesse investir em tecnologia, porque é a tecnologia da Petrobras que está nos garantindo de ter o pré-sal, e neste fundo garantir uma consistência para dar continuidade a essa política de combate à pobreza. Houve um oportunismo de se legislar no sentido de acabar com aquilo que é o direito do Rio de Janeiro. Nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. E quando o líder do governo encaminhou não, sinalizou a posição do presidente da República contrária, porque nós não vamos fazer uma justiça tributária falindo um estado e falindo vários municípios, inclusive o meu município de Angra dos Reis. Você está fazendo, não sei se é um meia-culpa, não sei nem se o senhor vai concordar também, você não acha que a bancada do Rio de Janeiro, aí todos os companheiros de todos os partidos, não só do PT, mas todos os partidos, não deveriam ter já mobilizado a população, quer dizer, antenado que isso é sério, é importante para o Rio, que o Rio pode perder dinheiro com isso. Claro, o presidente Lula pode vetar mais adiante e evitar que isso aconteça, mas o fato concreto é que a impressão que dá é que o povo do Rio não entendeu muito. O senhor falou, foi golpeado. Na hora que você recebe o golpe, você se ressente, mostra que ali você então entendeu. Mas não faltou mobilização da bancada? A bancada se mobilizou. O Sérgio Cabral liderou bem este processo. Foi feita uma reunião no Palácio em que todos os deputados da situação e da oposição estavam lá. Os prefeitos, os vereadores do estado do Rio de Janeiro estavam em Brasília ajudando a pressionar. O que estranhou é que a bancada federal de São Paulo e o governador de São Paulo, que é um estado que também é beneficiado pelos royalties e serão muito mais para o futuro, não se enganjou como a bancada do Rio e do Espírito Santo, que foram as que mais se mobilizaram. Mas foi uma mobilização que, evidentemente, que é preciso se dar continuidade a ela, até porque a luta continua. Bem, eu quero agradecer o deputado Luiz Sérgio, tratamos de algumas questões mais localizadas aqui no estado do Rio de Janeiro, mas também uma questão de ordem nacional. E uma última pergunta, José Serra vai ser mesmo candidato da oposição, ele parece que vai ser, e sendo o candidato, qual é o ponto forte e o ponto fraco desse opositor da ministra Dilma? O ponto que eu vejo é que o Serra já perdeu uma eleição para nós, governa o estado de São Paulo. O PSDB tem o PFL, atual DEM, como seu aliado principal, que vive uma situação muito difícil. Ó, que eles disseram que queriam acabar com a raça do PT por 30 anos e estão quase que numa fase terminal. Então, enquanto que a candidatura da ministra Dilma é uma candidatura que se mostrou viável, se fortalece a cada dia e saindo a aliança com os partidos que tradicionalmente têm feito aliança, PSB, PCdoB, nós vamos com a aliança com o PMDB construir um alicerce muito firme para disputar e vencer as eleições e dar continuidade a esse belíssimo trabalho que o presidente Lula vem desempenhando no país. Eu agradeço ao deputado Luiz Sérgio, presidente do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio de Janeiro, e obrigado a você também que acompanhou a entrevista. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.